Então, assim, a gente precisa de tratamento dentário, e isso é uma questão que está totalmente, né, ligada à saúde, não é? Uma vez que a gente precisa dos dentes da boca para se alimentar e tudo mais. Então, é muito importante que a gente tenha uma saúde bucal, né, boa. E aí, essas visitas periódicas ao dentista, às vezes, podem ser bastante frustrantes, eu diria, tá? E difíceis para muitas pessoas que não conseguem ainda se comunicar. Eu tive experiências horríveis e traumatizantes em dentistas aqui no Japão, quando eu cheguei aqui há mais de 30 anos. Então, assim, hoje, os dentistas no Japão, já vou até já adiantando já o assunto, os dentistas no Japão hoje, eles têm se especializado um pouco mais e buscado informação fora, fazendo, né, pós-graduação em universidades estrangeiras, trazendo tecnologias diferentes, né, em relação à questão odontológica e tudo mais. Então, existem clínicas, eu vou em uma clínica muito especializada, onde o meu dentista tem certificados no Cambridge, na mesma Universidade da Inglaterra. Então, estão trazendo jovens hoje, tá? Que se aventuram a ser dentistas profissionais da área odontológica, têm buscado novas informações em relação ao tratamento dentário, e assim, tem melhorado bastante, mas antigamente era muito ruim. Antigamente era muito ruim. E antes de passar os vocabulários, ó, vocês já viram que não tem nada de romadzi, não é mesmo? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Vou passar uma questão sobre. A gente não era para falar sobre isso, mas eu vou falar rapidão, tá? A gente fala assim, mas o Japão, né, faz um serviço muito porco, é muito difícil. Eu fui para fazer uma coisa, quando eu vi, eu estava sem meu dente, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. É tanta coisa, não é mesmo? Às vezes, a comunicação é que é falha e você não consegue entender determinadas coisas, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então, assim, eu já gastei assim, milhões. Eu nem sei quanto, mas eu digo milhões. Quando eu digo milhões, é milhões. Eu tenho, assim, acho que uns 3 carros zero na minha boca, só de tratamento dentário. Então, assim, eu sei muita coisa sobre o tratamento dentário por conta da minha experiência pessoal em relação a tratamentos. Então, assim, eu até hoje faço tratamentos, né? Até hoje estou em processo de tratamento dentário já há um bom tempo, desde que eu muito tempo, a vida inteira. Mas aí é por uma questão de saúde, não é estética. No meu caso, é saúde de verdade. E aí, o que acontece? No Japão, o Roken, que é o seguro-saúde, ele não paga estética. Ele não paga se você quiser, por exemplo, uma coroa de porcelana, se você quiser um dente branquinho, tá. Não paga, tá? Não cobre, digamos assim, né? Os 70% que supostamente cobriria o seguro-saúde nacional. E aí, fica muito caro para você colocar um dente branco, vamos falar dessa forma, né? De porcelana ou não. Existem outros materiais também para se fazer. E aí, o que resta é o de Kinzoku, né? De metal. Oi, tá. Tá bom, Siri. Não preciso, não te perguntei. A Siri fala comigo. Aí, a gente coloca o que é de platina, não é mesmo? O de platina, o Roken, o seguro-saúde, ele cobre o tratamento. Por isso que você vê japoneses, né, com os dentes, com né, as coroas de platina, tudo mais, porque eles não querem gastar dinheiro com isso também, porque realmente é caro. Um dente, por exemplo, de porcelana pode gerar em torno de, depende da clínica, de 70 mil ienes a 100 mil ienes, por exemplo. Eu estou fazendo um tratamento em um molar, tá? Que o meu molar vai ficar em 120 mil ienes. Eu tive que assinar um termo de compromisso para aceitar que eu quero que o dente seja feito de porcelana e que eu vou pagar esse valor, 120 mil ienes. É cerca de $1.000. Pensa, um dente, um molar. Quando é frontal, quando é o dente da frente, é um pouco diferente, tá? Não saberia dizer agora para vocês, mas é um pouco diferente esses cálculos, a maneira com que o Roquem vê isso, às vezes cobre parcialmente para você fazer somente a capa da frente, branco de porcelana, e o de trás de, de platina. Então tem tudo isso, tá? Depende de caso a caso. Cada caso é um caso, digamos assim, né? É preciso estudar muito bem
cada um dos casos, entender muito bem o que o dentista está oferecendo para você e explicando para você. E buscar sempre por uma segunda opinião, tá? O dente que eu estou tratando hoje, por exemplo, se eu tivesse ido pela primeira opinião ou pela segunda opinião, eu já não teria mais o dente na minha boca, eu teria tirado, tá? Eu já fiz cirurgia dentária para raspagem de raiz, no hospital universitário, em sala de cirúrgica, já abri minha gengiva, já fiz milhões de coisas. E esse dente é um dente que eu supostamente iria perdê-lo se eu não fizesse um tratamento de aparelho dentário para colocar no lugar a minha mordedura. Milhões de coisas acontecem. Então, eu fui buscar por vários, não me rendi, digamos assim, nem a primeira e nem a segunda opinião de médicos, odontológicos, né, ortodentário e tudo mais. E aí eu busquei um profissional que pudesse me ajudar, e até hoje eu faço esse tratamento e conseguiu salvar o meu dente, tá? Então são coisas assim, que depende muito do seu nível de conhecimento e entendimento do que está sendo dito para você em uma clínica dentária. Por isso, muita gente sai revoltada, muita gente sai sem entender, muita gente acaba tendo, né? Eu acredito até que eu usaria a palavra mutilado, né? A gente acaba saindo de lá se sentindo mutilado porque arrancaram o que não era para arrancar, o que poderia ser tratado. Fizeram, assim, uma carnificina, não é mesmo? Com a sua boca, quando você, supostamente, você pensa, se eu estivesse no Brasil, isso não teria acontecido. Se eu estivesse em outro país, isso não teria acontecido. Talvez não tivesse acontecido, porque você teria o conhecimento linguístico para debater, questionar, ver possibilidades diferentes para tratamento, entender um pouco melhor como isso funciona e como funciona o sistema também, né? Principalmente no quesito seguro-saúde. O que cobre, o que não cobre, como é feito, as possibilidades, os tipos, né? Que é de coroas que são oferecidas, mesmo as de porcelana, existem umas que são, digamos que uma qualidade melhor, outra qualidade um pouco inferior, que é misturado com outro tipo de material, como plástico, por exemplo, acrílico. Então, tem milhões de coisas que precisa você entender. E aí, por conta dessa falta de compreensão e de poder de debate em relação a isso, para chegar a um consenso, né, final, que te agrade em relação ao seu tratamento dentário, você acaba, por conta dessa falta de comunicação, acaba tendo que se render àquilo que lhe é proposto e você acaba ficando realmente com bastante problema em relação a isso. Então, eu aconselho você a buscar sempre uma outra opinião, tentar levar, se for um caso, não é mesmo, de estética, que você quer fazer isso ou aquilo, enfim, dependendo, levar alguém que saiba falar um pouco melhor para te ajudar, pelo menos para decidir qual será o tratamento que será feito em você e quais são os processos que você precisará passar para aquele tratamento em questão, tá bom? Então é muito importante deixar isso bem claro, porque nem sempre, olha, eu digo nem sempre, eu não estou falando que não é, tá? É, atrasado, digamos, existem ainda, né? Infelizmente, odontologistas que ainda são meio precários, ainda são meio, né, da época das cavernas, fazem umas cagadinhas na boca da gente. Mas, assim, como eu disse, hoje, né, os novos dentistas, digamos assim, estão buscando bastante conhecimento e eu tenho tido experiências muito satisfatórias, tá? Com os meus tratamentos dentários aqui no Japão, ultimamente, principalmente depois que, né, eu aprendi bastante desse idioma suficiente para poder debater e falar, não quero. Me dê uma outra opinião, me dê uma outra opção. Eu quero saber o que existe no mercado, me mostra possibilidades. Vamos fazer esse tratamento assim, assim, assado. Vamos ver como é que fica desse jeito. E eu, sim, graças a Deus, tenho conseguido, né, ter um bom resultado. Tá legal? Mas, enfim, como vocês podem ver, vamos logo ao que interessa, porque a gente só tem meia hora e eu já queria passar isso para vocês aqui, porque eu ouço muita gente falar, os dentistas do Japão é assim, assim, assado. Por favor, não generalizem, tá? Eu entendo que é bastante difícil, porém, é possível encontrar alguém que, né, algum profissional que possa te ajudar a resolver o seu problema, seja ele qual for, tá bom? Muito bem. Como vocês podem ver, eu deixei a lousa toda chapada desse jeito com informação. Deixa eu até afastar essa luz para lá.
porque não tem como, tá? Inviável, impossível eu colocar para vocês aqui em letra romana, porque senão é assim, ó. Ou eu dou mastigadinho para vocês com letras romanas e também com a tradução, significado e passo só metade do conteúdo, entendeu? Eu pensei assim, porque não ia caber tudo, e principalmente que a gente só tem meia hora, ou eu mando bala, coloco tudo aqui e deixo vocês mastigarem, né? Já que nós estamos falando de dente, né? Então eu decidi não dar mastigadinho, dar inteiro para vocês mastigarem e digerirem essa informação, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Ó, dá tempo, printa, se for o caso, tá? Ou volta depois e printa se você quiser. Printa a sua tela, depois você anota tudo no seu caderno e aí você presta muita atenção no que eu vou explicar para que você possa anotar as traduções. Faça a sua tarefa de casa. Eu já dei aulas aqui para vocês de hiragana, de katakana, que são os silabários, não é mesmo? Você ainda não viu? Assista as aulas de hiragana e de katakana, que são os silabários do idioma. Hiragana, eu estou utilizando aqui em cima para colocar a leitura dos kanjis para vocês. Tá? Eu até fiz assim uns risquinhos, ó, porque não tinha, tá? Até um pouquinho antes de começar a live. Eu olhei assim e falei, gente, mas e quem não sabe que isso daqui é um vocabulário, isso daqui é outro, isso daqui é outro, né? Vão achar que é uma coisa só. Aí eu fiz esse risquinho aqui, mais ou menos assim, né? Para dividir essas colunas para que vocês possam ter, né, uma ideia geral de quais são os vocabulários que eu irei apresentar hoje, que estão divididos aqui dessa forma. Então, preste bem atenção, porque eu vou ensinar os vocabulários, tá? Haisha é dentista. Preste atenção que eu estou falando isha. Isha é um médico. Ha é dente. Então, é um médico de dente. Eu não vou ficar falando sobre a semântica dos kanjis hoje, porque senão a gente não termina. Eu vou falar só o significado dos vocabulários que eu listei aqui para vocês, que eu julgo ser, neste momento, tá? Mais importantes, assim, mais essenciais para que você possa entender alguns esses vocabulários em clínica dentária. Existem outras formas de falar determinados vocabulários que eu listei aqui, né, que são mais clínicas, digamos assim, mais específicas, mais técnicas, mas que não vem ao caso. Eu quero que vocês entendam assim, a palavra para você já usar amanhã, se você quiser, entendeu? Então, nós vamos falar sobre somente os vocabulários. Haisha, lembre-se, ha, dente, e chá, médico. É um médico de dente, ou seja, um dentista. Estou falando do profissional. A área odontológica é shika. Shika, dente, tá? Aqui é o mesmo kanji, ele tem a leitura de ha, ele tem a leitura de shi, dependendo do vocabulário. Preste atenção, tá bom? Não vou falar sobre onyomi, kunyomi, nada disso nesse momento. Só para você entender. O mesmo kanji, com a mesma semântica, o mesmo significado de dente, com leituras distintas. Então, haisha é o dentista, shika é a odontologia, tá bom? E aqui eu coloquei ha, para você entender, né, que ha é dente, como eu acabei de mencionar. Porém, terá leituras como shi. No caso, por exemplo, da palavra nyushi, nyushi, tá? Nyushi é dente de leite. Você sabe falar leite em Nihongo? Gyunyu, gyunyu. É como se fosse, né, um laticínio, digamos assim, tirado da vaca, né, do gyu, da vaca. É o mesmo kanji, tá? Por isso nós temos dente de leite. Ó, gyunyu, esse nyu, ó, nyu, shi. E shi é dente, como eu já falei para você. Então, você tem aqui um dente de leite. O dente permanente que nós temos depois de adulto é este aqui. Esse aqui, ó. Presta atenção. Ó. Eu coloquei aqui em kanji e aqui eu coloquei em azul. Tudo que está em azul é hiragana, que é a leitura, tá? Eikyushi. Eikyushi. Ok? É um dente que, tipo assim, é o permanente. Eikyu é como se fosse permanente. Dente permanente. Ok? Aqui nós temos Mushiba. Mushi é inseto, tá? Ba, aqui ele terá a leitura, o ra terá a leitura de ba com tem, por conta do vocabulário que pede que seja dessa forma. Como eu disse, não vem o caso de eu ficar explicando isso agora, senão a gente não termina. Mushiba é a cárie dentária. Não sei se tem cárie de outra coisa, né? Mas é cárie, tá? Aí nós temos haguki. Haguki. Haguki é gengiva, tá? Haguki é gengiva.
bom? Aí, nós vamos ter okuba, okuba. Oku é lá no fundo. Ba é de ra também, que é dente. Okuba é o dente do fundo, ou seja, os molares, tá? Aí, maeba, mae é na frente. Maeba são os dentes da frente, tá bom? Maeba. Aqui, kenshi. Achei interessante colocar isso daqui porque pouca gente fala, né? Kenshi são os caninos. Tanto é que escrevemos com kanji de inu, que é cachorro, que também tem, tá? A leitura de ken, tá ok? Kenshi. Quando eu pergunto que raça é o teu cachorro? Nani ken desu ka? Nani ken desu ka? Né? Qual é a espécie, digamos assim, né? Do cachorro. É ken que a gente fala, tá? Então, kenshi são os caninos. Hagishiri. Hagishiri. Hagishiri é o bruxismo, tá? Quando você dorme, né? E tranca a boca, os dentes e aí faz aquele movimento, não é mesmo? Assim. E aí, hagishiri, isso é o bruxismo, tá bom? Kamikata, kamu é mastigar ou morder. Kamikata é a forma de mastigar ou de morder. É a forma com que você mastiga, o jeito com que você mastiga. Pode ser que o médico, né, ele use isso para falar, olha, a forma com que você está mastigando talvez esteja prejudicando os seus dentes, bababá, bababá. Isso, o fato deles estarem torto prejudica a forma com que você mastiga. Tanta coisa pode falar, não é mesmo? Kami awase. Kami awase. Awaseru é quando você combina, junta, assim, sabe? Awaseru. Awaseru. De você combinar aquilo. Então, kami awase é a sua mordida. Então, seu kami awase, tá? Ele pode estar torto, né? Ou não, pode estar ruim ou não, por exemplo, yokunai toka, ii toka, né? Kami awase ga yokunai desu, não tá boa a sua mordida, tá? Então, kami awase é a mordida, tá? Shinke wo nuku. Shinke. Shinke é um nervo. Nervo. Tá? Vai comentando para mim aí se você está gostando da informação, se você sabia dessa informação, se você não conhecia esse vocabulário, se está sendo bom para você. Porque depois eu leio tudo, viu? Eu quero saber. Para a gente fazer mais ainda depois. Então, shinke é um nervo. Nuku é um verbo que é arrancar, né? Arrancar. Então, eu vou arrancar o nervo. Shinke o nuku é o tratamento, por exemplo, de canal, porque ele vai abrir o dente, vai tirar o shinke, né? Nuku, vai arrancar o shinke, que é um nervo, e aí fará o seu tratamento de canal, tá? Eu coloquei dental floss. Dental floss é o fio dental, tá? Em inglês, tá? Escrito em katakana, por isso que é dental floss. Muitos usam. Mas a gente chama itoyoji. Yoji é palito de dente. Yoji, palito de dente. Ito é fio. Então você tem um fio que serve como palito de dente. Um itoyoji, tá bom? Caramba, é muita. Será que eu dou conta de passar tudo? Vamos lá, gente. Bora, bora. Manda. Kyose shika. Eu coloquei esse kyose shika para vocês aqui, porque shika você já entendeu que é a odontologia, tá? Kyose shika é a ortodontia. Quando você faz um tratamento, né, para colocar aparelho dentário, tá? Você vai fazer um kyose chiryou. Chiryou é tratamento. Vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Um kyose chiryou é o tratamento para, né, para colocar o aparelho e, enfim, organizar aí, né, a sua arcada dentária. Shikamburashi, pois eu lembrei, eu fui colocando aqui assim, ficou um pouco aleatório, mas gambaté. Shikamburashi, shikan, olha só, é o kanji de dente e o kanji de aida, que é entre os dentes. Então, entre os dentes, burashi é escova. Então, tem uma escovinha para limpar entre os dentes. Shikamburashi, que chama.
tá? Para quem usa aparelho dentário e tudo mais. Como eu coloquei aparelho ali, eu me lembrei que poderia ser importante esse vocabulário, tá? Para a gente poder limpar, eu uso, sabe Deus até quando eu vou usar, né? Porque ainda tem o meu contensor interno cheio de wire, né? Que são os cabos de aço aqui dentro. O cabo de aço é ótimo. Cabo de aço é ótimo. É de aço que é feito. Ah, gente, vocês entenderam. Gente, não sei falar agora. Um arame, sei lá, como é que tá aqui dentro. Wire. É wire, tá? Enfim, vamos continuar. Shiseki é... falei, né? Shikamburashi. Shiseki é o tártaro, tá? Você tem dente e seki que é ishi, pedra. É como se fosse pedras, né? Algo calcificado, digamos assim, que vira uma pedrinha, uma coisa dura, uma substância dura que gruda no dente, é o tártaro, tá? Shiseki, mais uma vez kanji de haki, né? De dente. Aí eu coloquei implanto, que é um implante, tá? Implanto é um implante, para quem quer fazer implante, tá? Ireba é dentadura, é um dente e que ireiro, né? Esse aqui é o kanji de ireiro, de colocar, introduzir, inserir. Então, um ireba é a dentadura, que nós temos a possibilidade de falar bubum, ireba. Eu coloquei aqui entre parênteses e a leitura teve que ficar aqui embaixo, porque não coube aqui em cima. Bubum é parcial, sabe? É uma parte daquilo. Um bubum ireba é quando você tem tipo uma... Não é uma ponte, tá? Mas é tipo um dente só, ou dois dentes, sei lá, que tem uma dentadura que ela é removível, digamos assim, tá? Isso é bubum ireba. Eu não sei como falar isso em português, tá? Não é o dente, o dente todo, digamos assim, tá? Ou de cima ou de baixo. É somente uma parte que você coloca e pode tirar para escovar, para limpar e tudo mais. Aquilo é um bubum ireba, que você coloca e tira. E aí, olha, eu coloquei aqui, ó, bridge. Bridge é diferente, tá? Bridge é um bridge, que é uma ponte, tá? Quando vai preso aos dentes laterais. Então, você está faltando um dente no meio, digamos assim, eles vão fazer uma parte de metal, né? De platina, digamos, de platina, acho que é, e aí faz preso aos dentes que estão nas laterais. Mas não é preso que dá para você tirar, que nem o bumbum irebá, por exemplo, tá? Eles vão lixar a parte de cima, tá? De cada dente lateral e vão colar aquilo ali. Aquele artefato. Vamos fazer assim, ó. Aqui está um dente, tá? De mentira. Ele é grudado, digamos assim, a dois suportezinhos de platina, que, por sua vez, serão colocados nos seus dentes que estão aqui do lado. Então, ele será grudado aqui, tá bom? E ele será grudado, não é removível. Eles vão lixar e vão grudar aqui. E esse dente que está aqui, que é um bridge, é uma ponte, ele vai ficar fixo, grudado nos seus dentes laterais. E fica ali. Tá? Não é removível. Só para você entender. É diferente de um bubum irebá. Vou tirar. Isso é um bridge. Tá? Bridge, a gente fala. Aí, olha só. Eu coloquei Rentgen, que é a radiografia, né? O raio-x. Tá? Rentgen, que a gente tira, não é mesmo? Na clínica dentária. Tá? Mouthpiece. Mouthpiece. Eu não sei falar isso em português. Porque eu nunca vi, não sei, em português. Mouthpiece é o seguinte. Quando você vai ao dentista fazer um tratamento de hagishiri, que é o bruxismo, eles vão tirar um molde e vão fazer um katadori. Katadori é tirar o molde, tá? Vão tirar o molde e vão fazer um mouthpiece. Eu não sei falar isso, gente, em português. Parece um contensor, mas é uma que você encaixa na sua boca
encaixa nos dentes, tá? Que seja os dentes assim do fundo, que são os molares, encaixa aquilo para você dormir. Porque nada, o hagishiri, que é o bruxismo, nada mais é do que uma questão de trabalho cerebral. Você precisa enviar para o seu cérebro, ele quer aquele barulho, aquele movimento, aquele negócio, sabe? Aquela... E aí, é tudo uma questão de vários fatores, tá? Estresse, cansaço, psicológico, trocentas milhões, ansiedade, muita coisa pode gerar isso, tá? Catacore, por exemplo, né? Enrijecimento do ombro. Então, assim, eles vão tirar esse molde e fazer uma placa acrílica, geralmente, que você encaixa, tá bom? Quando você encaixa aquilo, eu até tenho aqui que eu uso mouthpiece, eu vou mostrar para vocês, vocês querem ver? Que eu uso para é o contensor para dormir, mas o meu é diferente. Ai, enfim, o meu é diferente, então não vou mostrar. O meu é para os dentes não saírem do lugar enquanto eu durmo, porque fiz o tratamento dentário com o aparelho. Mas enfim. Aí vão fazer essa plaquinha que você coloca, e quando o teu dente tem atrito para você fazer, que ele está acostumado a ranger assim, né? Prende assim, força e fica rangendo, isso é o bruxismo, ele vai entrar em contato com essa placa que vão colocar ali no meio, entendeu? Aí você vai ficar com a plaquinha. A hora que ele fecha assim, e ele faz isso, os dentes, ele não faz mais aquele atrito e aquele som, aquele barulho que o cérebro gostaria de estar ouvindo, né? Ou sentindo, digamos assim. Aí você começa a emitir para o teu cérebro que não adianta mais ele fazer aquele movimento, porque já não tem mais o efeito que ele gostaria. E aí, em algum momento, o seu cérebro existe que já não faz mais o efeito que ele queria, ele para de mandar, digamos que ordem para a tua boca, para os seus dentes trancarem e ficarem em movimento, né, rangendo, digamos assim. É tudo uma questão cerebral. Então, ele educa o seu cérebro que você não precisa mais fazer aquilo, que não dá mais, entendeu? Você acabou de falar que é uma placa, um mordedor. É um mordedor? É um mordedor? É isso? Ah, não sei. Obrigado. Eu quase não estou enxergando, mas acho que alguém falou aí que é um mordedor. Mas enfim, vamos colocar uma plaquinha ali, um mordedor. Seria isso, né? Acrílica, que aí você não tem mais aquela reação, digamos assim, que o seu cérebro estava acostumado a ter. E aí ele para de fazer aquilo com o tempo, tá bom? Mas enfim, isso é o mouthpiece. Tudo isso para explicar isso, gente. Se eu soubesse. Isso é o mordedor? Porque ele vai amenizar a mordida. Exato! Natural word. Obrigado, aromaterapia. Aromaterapia. É isso, é o mordedor que vai amenizar a mordida, né? O ranger. Isso, obrigado. Ai, gente, como é bom, né? As palavras não me vêm, gente. Eu queria tanto poder falar tudo isso em Hongo para vocês. Aí tem, eu coloquei aqui, ó, bracket. O bracket é o bracket que coloca para colocar o aparelho, tá? Aquelas plaquinhas são os bracket. As plaquinhas para fazer o tratamento com o aparelho. O AIA eu já falei, não é? Que o AIA pode ser também o aramezinho, né? Que coloca no aparelho para ir ajustando, digamos assim, né? Eles vão apertando aquilo, arrumando e tal, até que os seus dentes entrem no lugar certo, tá? Obrigada, eu que agradeço. Imagina, adoro que vocês me ajudam, que não vem a palavra, moça. Enfim, não vamos fazer um fukushu, tá? Um fukushu, tipo assim, uma revisão disso daqui nesse momento. Nem um fukusho, digamos assim, que é repetir isso daqui, porque é muita coisa. O que eu quero que vocês entendam é chiryō. Então, você pode falar, olha, mushiba no chiryō, por exemplo, né? Vamos lá. Mushiba no chiryō. Vou até colocar assim. Alguma coisa no chiryō. Chiryō é o tratamento. Então, se você vai fazer, olha, kyose chiryō ou kyose chiryō, não precisa do no nesse caso, né? O kyose. Kyose chiryō é um tratamento para... Espera aí um pouquinho. De kyose, que é de ajustar, digamos assim, arrumar a dentição, tá bom? Fazer esse kyose, esse ajuste na dentição, tá bom? Que mais? Você tem milhões de coisas que você pode falar, tá? Hageshiri.
hageshiri no chiryou, que é um tratamento para bruxismo, por exemplo, tá? Enfim. Olha, okuba no shinge o nuku chiryou. Olha, aqui eu tenho até já uma frase, né? Okuba no shinge o nuku chiryou. Ou seja, é um tratamento para tirar o nervo do molar. Ou seja, já subentende-se de que você está fazendo o quê? Um canal no molar. Um tratamento de canal no molar. Gente, passou tanto tempo e há tanta coisa para eu passar para vocês. Retração gengival. Você falou que travou uma parte, não sei se falou. Hã? Não entendi. Ah, retração gengival. Ó, gengiva é hagki, tá bom? Hagki ga sagateiru. Sagateiru. Sagaru é baixar, tá? Então, quando hagki ga sagateiru, é porque você tem essa retração gengival, ela tá abaixando. Eu tenho esse problema, tá? Tem muito a ver com a questão de escovar os dentes. Hao migaku. Hao migaku é escovar os dentes, tá? Às vezes a escova muito dura e você escova muito forte. Tem idade também, não é mesmo? Que ajuda muito. Então, hagki ga sagaru, tá? E aí você fica com a raiz exposta, não é mesmo? Enfim, acho que é isso que você quis saber, não é mesmo? Você vai usar a palavra hagki, que é gengiva, tá bom? É tanta coisa que a gente poderia falar, mas assim, não dá mais tempo, tá? Vamos lá. Hamigaki é o ato de escovar os dentes. Hao migaku é escovar os dentes, com o verbo migaku, tá? Haburashi, usamos o burashi, que é escova de dente, tá? Hamigaki ko. Hamigaki ko é a pasta de dente. É isso mesmo? Ai, que bom que deu tempo de eu ver, tá? E te respondi, tá? Isso. A gengiva, quando ela retrai, tá? Gente, foi muita coisa. Por favor, comente se foi ótimo para você, se não foi ótimo para você, se ajudou, se não ajudou, se você gostou, se você não gostou, se você quer mais lives assim com esses assuntos, tá? Eu acho que assim, com isso já dá para você chegar e já usar amanhã, se você tiver necessidade de ir a um dentista